Se você está começando na fé ou até mesmo procurando uma igreja para congregar, talvez você já tenha se perguntado: como saber se essa igreja é uma igreja saudável? E um primeiro ponto a se pensar é: igrejas não são perfeitas, mas elas precisam ser bíblicas. E a decisão de encontrar uma igreja, que é uma decisão muito importante, ela precisa ser pautada em alguns princípios. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Hoje nós estamos encerrando a série Vida Cristã na Prática e hoje eu vou falar em especial algumas dicas para você encontrar uma verdadeira igreja para caminhar que seja bíblica e também uma igreja saudável. Eu vou abordar alguns pontos com vocês que eu espero que possa ser útil para você encontrar um lugar para congregar. O que é uma igreja bíblica? Você já se perguntou? Uma igreja bíblica, ela usa como fundamento e orientação a palavra de Deus, que é a Bíblia, a própria palavra de Deus revelada a nós. Ela não muda o seu discurso por conta das tendências ou por aquilo que mais agrada o ouvido das pessoas. Hoje existem muitas igrejas. Para onde a gente vai, se a gente passa numa avenida, às vezes tem 5 igrejas diferentes, denominações diferentes, diversas igrejas para todos os gostos. Mas será que essas igrejas são de fato bíblicas? Antigamente, quando uma pessoa conhecia, tinha uma experiência com Cristo, a sua primeira experiência com Cristo, a orientação que muitos evangelistas davam é: procure uma igreja mais perto da sua casa. E hoje essa não é a melhor orientação que se dá, porque existem muitas igrejas, mas pouquíssimas que carregam de fato o verdadeiro evangelho. Muitas igrejas estão moldando a mensagem e mudando a mensagem, que é a palavra de Deus, para agradar o ouvido das pessoas. Então, primeiro passo é encontrar uma igreja bíblica, que mesmo que ela vá contra a cultura, ela vai ser fiel às Sagradas Escrituras. E isso é fundamental para que você consiga identificar uma igreja bíblica. Um ponto a se considerar é que uma igreja histórica, ela tem uma confissão de fé. Ela não começou do nada, gente. Ela tem uma história por trás. Ela iniciou e ela vem caminhando ao longo da história com essa confissão de fé. A confissão de fé, ela precisa ser um documento claro, onde até mesmo novos membros que estão entrando nessa igreja consigam ter acesso a isso. Não só a liderança, todos precisam ter acesso a essa confissão de fé. É um documento que tem que ser acessível a todos e que pode contar a história da igreja e que tem uma coerência doutrinária. Então, ela tem não só uma história, ela tem uma coerência doutrinária baseada nas escrituras. Então, ela tem uma confissão de fé baseada nas escrituras. Então, você pode colocar aí como quando você for pesquisar uma igreja e for visitar essa igreja, perguntar à liderança, quem estiver perto de você: olha, essa igreja tem uma confissão de fé? Ah, eles vão dizer sim ou não. Poxa, será que eu poderia ter acesso a isso? Eu posso entrar, ter contato com essa confissão de fé? Então, se você tem esse documento, isso vai te facilitar a você entender como que é a história dessa igreja. Se essa igreja de fato é uma igreja saudável, se essa confissão de fé tem base nas escrituras, se ela não tenta se moldar de acordo com a atualidade, mas ela se esforça, essa igreja se esforça em manter aquilo que a Bíblia prega como verdade final para nós. Outro ponto também muito importante a se considerar é se essa igreja tem uma liderança bíblica saudável. Pastores que são qualificados biblicamente, ele simplesmente não... vou abrir uma igreja hoje. Ele não teve qualificação bíblica, ele não estuda a Bíblia, ele não passou por um seminário. O que é um seminário? Uma escola onde vai intitular ele como um pastor. Ele não foi nomeado pastor por conta própria, mas um grupo de pessoas o nomeou pelo seu testemunho, pelos seus estudos e pelo seu esforço também. E acima de tudo, Deus usa a vida daquele homem para a glória dele naquele lugar. Então é muito importante que essa liderança seja uma liderança saudável, que ela seja coerente com aquilo que ela prega. Então não adianta só ela pregar sobre algo muito bonito, algo que esteja dentro das escrituras, mas se essa pessoa não vive isso, se ao longo da caminhada você vê que é uma pessoa assim que não dá bom testemunho. E o que não dá bom testemunho? Se a Bíblia fala determinada coisa, a pessoa fala aquilo, mas vive outra coisa completamente diferente. Então é muito importante que a liderança dessa igreja seja uma liderança saudável, onde você olhe e pense: nossa, eu acho que essa pessoa aplica bem
os estudos que ela tem, os estudos da palavra de Deus. Claro que homens são pecadores, eles vão falhar todos os dias, mas no mais vai ser uma pessoa que se esforça, né? Não só o pastor, mas a liderança dessa igreja a viver de forma bíblica. E é muito importante que a liderança também seja uma liderança transparente, onde ela preste contas para os seus membros. O que é prestar contas para os seus membros? Onde todo o valor adquirido dentro daquela instituição tem sido, como ele tem sido utilizado. Então, além de ser uma liderança bíblica, que seja coerente com aquilo que ela prega, é importante que essa liderança também seja transparente com os recursos que são recebidos por essa denominação. Então, vai existir ali uma vez no mês, ou uma vez no ano, ou de 6 em 6 meses, uma prestação de contas abertas para os membros daquela denominação. Então, se a sua denominação não tem o costume de prestar contas com o dinheiro que tem sido utilizado, é algo a se considerar. Se de fato essa denominação que você tem frequentado, essa instituição, é uma instituição séria e que carrega as Sagradas Escrituras. Outro ponto importante para considerar se uma igreja é saudável é quando ela tem a pregação expositiva. E o que é isso? É quando a Bíblia é aberta, é lido o texto e esse texto ele é explicado passo a passo o que aquilo quer dizer e como eu posso aplicar aquilo na minha vida. Muitas igrejas fazem a pregação expositiva, às vezes uma série de pregações usando alguns livros da Bíblia. Vamos fazer uma série de pregações falando sobre Atos, aí uma pregação fala sobre Atos 1, outra 2 e 3, assim sucessivamente. Ou até mesmo que não seja a cada capítulo, mas que seja uma pregação expositiva, onde você consiga entender claramente aquilo que a Bíblia quer dizer, onde o texto bíblico é lido e ele é explicado dentro do contexto. Não apenas vou colocar ali um vídeo ou uma palestra, por mais que seja muito legal. E não há problema em ter palestras ou vídeos, coisas desse tipo que a igreja possa oferecer para os membros. Mas é muito importante que a Bíblia seja pregada de forma expositiva para que todos possam entender. Se o lugar onde você tem ido prega a Bíblia de uma forma onde você, na maioria das vezes, não consegue entender, ou a Bíblia nem é aberta durante os sermões que são pregados nessa igreja, é algo a se considerar. Se de fato a igreja que você tem ido é uma igreja saudável. Outra coisa muito importante é se essa igreja tem uma correção bíblica. Eu não estou falando de você expor o pecado de alguém ou constranger essa pessoa diante da congregação, mas uma correção bíblica em amor, onde um membro daquela igreja esteja cometendo pecado, envergonhando, constrangendo, mostrando a outras pessoas, até mesmo que são de fora, coisas que não deveriam, fazendo coisas que não deveriam. Então essa igreja vai, acolhe essa pessoa junto de outros irmãos e dá liderança, caminha com esse irmão para que ele possa avançar nessa área que ele tem dificuldade. Uma correção bíblica, gente, é algo assim fundamental para demonstrar o caráter dessa denominação, para ver se essa igreja tem um púlpito saudável, se é uma igreja saudável, porque a correção bíblica faz parte das Escrituras. Em Mateus 18, a gente tem essa orientação de que nós devemos ser corrigidos, biblicamente, ajudados ali entre os irmãos, para que a gente possa ter um comportamento diferente. Então é muito importante que a correção bíblica seja aplicada da melhor maneira, em amor, com outros irmãos mais experientes. Então, se essa igreja é uma igreja que aplica a correção bíblica da melhor maneira, da forma como as Sagradas Escrituras utilizam, de fato, essa é uma igreja saudável. E por último, não menos importante, ore antes de escolher o local que você vai caminhar. Não apenas dedique pouco tempo de oração, mas dedique bastante tempo de oração, principalmente se você vem de outra denominação e às vezes está ferido, não sabe por onde começar. É muito importante que você ore para saber se aquele lugar é um lugar saudável para você congregar. Deus, ele dá a orientação correta daquilo que a gente deve fazer através das escrituras dele, mas às vezes a gente ainda não tem muito conhecimento. Então a melhor maneira é falar com Deus, orar e pedir orientação, se aquele é o lugar onde você deve caminhar.
visitar mais de uma vez. Às vezes a gente vai a uma igreja e essa igreja, gente, tá num momento de eventos, né? Você tá sendo muito bem-vindo e tudo mais, você vê só as partes boas daquele lugar. E talvez nas próximas visitas você comece a observar algumas coisas que não são tão legais assim. Né? Como eu falei, não existe igreja perfeita, mas é muito importante que você visite mais de uma vez e veja se de fato esse é o lugar que você quer caminhar, onde você, se é o lugar que você se sente acolhido, né? Se você se sente fazendo parte daquele grupo. Então visite mais de uma vez, converse com a liderança, procure aqueles que estão à frente dessa denominação, pedindo orientação, tirando as suas dúvidas, deixe tudo muito claro para que você não tenha dúvidas mais à frente. Observe bastante o ensino e pergunte sobre a confissão de fé, vejam como os líderes tratam os membros dessa igreja, tratam as pessoas que estão chegando ali, se tratam diferente aqueles que têm uma condição melhor, daqueles que não são tão abastados. Observe, caminhe, passo a passo. Você não precisa ter pressa para encontrar um lugar para congregar de um dia para o outro. Eu sei que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, conhece a verdade do Senhor, a gente tá ansioso ali para encontrar um lugar para caminhar com outras pessoas que compartilhem da nossa fé. Mas é muito importante que esse passo seja um passo dado, um passo de cada vez, para que você não precise ter dificuldade lá na frente. Então, vá, caminhe, pergunte, tire as dúvidas, para que aí você consiga entender como funciona essa denominação. Muitas igrejas abrem turmas de novos membros ou de pessoas que querem conhecer como aquela denominação funciona. Então, talvez seja uma oportunidade de você perguntar se existe esse tipo de turma. Vai, visite, assista às aulas. E aí você pode tirar as dúvidas, todas as dúvidas que você tem e saber como aquela instituição funciona. A vida cristã não foi feita para viver sozinha. Eu sei que existe um grupo hoje que é adepto à ideia de que você é igreja na sua casa. E nós somos a igreja de Cristo, mas nós somos a igreja de Cristo juntos. O corpo de Cristo tem diversas dificuldades, diversos defeitos e pecados, né? Mas nós não nascemos para caminhar a nossa caminhada na fé sozinhos. Nós nascemos para caminhar juntos. E é muito importante que você encontre uma boa comunidade de fé para você caminhar nessa sua jornada. Quero agradecer quem acompanhou essa série Vida Cristã na Prática. Eu desejo muito que tudo aquilo que eu compartilhei aqui possa de alguma forma auxiliar aqueles que estão iniciando na fé ou até mesmo estão desejando ter uma vida mais próxima com o Senhor. E desejo muito, de coração, que eu possa ter ajudado a cada um com aquilo que eu tenho aprendido. E, sério, foi relevante para você? Considere comentar, se inscrever no canal, curtir, porque nas próximas semanas eu vou caminhar junto com vocês agora numa outra etapa. E eu espero vocês aqui para o que vem daqui por diante. Um beijo e tchau!